Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje eu vou ensinar para vocês esse cestinho com tampa acrílica. Olha que bacana! Que serve aí tanto para porta-cotonete, porta-algodão. Dá para você utilizar em kits de higiene para bebê ou fazer peça avulsa mesmo, tá bom? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar do fio de malha. Aqui no caso eu estou usando um fio de malha sem elastano, na cor azul marinho. Nós vamos precisar também da tampa acrílica e eu vou dar outras sugestões caso você não tenha esse material. A minha etiqueta, a minha agulha número 7, uma agulha menor para ajudar no arremate, nossa tesoura e boa aula! Já vamos começar com o nosso anel mágico. E eu vou mostrar para vocês que esse cesto é super fácil de fazer. E para você deixar ele assim bem estruturado, eu vou deixar as técnicas tudo certinho aqui. Vou ensinar certinho na nossa aula. Olha aqui a nossa base, nós temos 3 carreiras apenas, tá bom? Eu vou mudar e vou iniciar a nossa aula pela tampa. E aí depois a gente faz a base e o cesto, tá ok? Aqui ela vem com uma película, depois eu vou deixar na descrição deste vídeo onde eu compro, tá bom? E olha só, eu vou trabalhar ela com agulha menor. Vou pegar aqui a minha azul ao invés da rosa. Essa é a minha agulha número 5. Então, eu vou iniciar aqui a nossa tampa primeiro, porque eu gosto de fazer a tampa primeiro para fazer a base no mesmo tamanho. Embora eu já saiba qual tamanho, é importante para você aprender a técnica, né? Então, faz primeiro a sua tampa, aí você vai alcançar o tamanho da sua base, porque a sua tampa tem que ser do tamanho da sua base. Então, pode dar diferença aí do fio que você estiver utilizando, né? Se for mais fino ou mais grosso do que o meu. Então, é importante começar pela tampa, tá bom? Então, é só você puxar aqui o seu fio, né? E vamos fazer pontos baixos aqui em todos os vãos, ok? Vamos fazer pontos baixos com a agulha mais fina, né? Para facilitar. E eu já vou conduzindo aqui o meu fio, tá bom? E escondendo aqui o meu fiozinho. Então, vai fazendo pontos baixos. Eu poderia pausar para terminar, mas eu vou fazendo e vou falando aqui com vocês. Se você não tem a tampa acrílica, não quer investir nessa peça, você pode usar, sim, a de MDF, caso você tenha aí. Você pode utilizar a de MDF, tá bom? Essa daqui, ela é tamanho de 10 centímetros, tá bom? 10 centímetros. Agora, se você não tem nenhuma das duas opções, nem acrílica, nem MDF, você pode fazer em crochê, tá? Então, você vai fazer o seguinte, a sua tampa, ela vai ter o mesmo tamanho da sua base. Então, eu vou ensinar a base na sequência. É só você fazer duas, né? Faz a base, faz a tampa no tamanho da base e depois faz a base para subir o cesto. A diferença é que você vai dar continuidade na sua base com uma subida. Daqui a pouco, quando eu terminar a tampa, você vai entender, tá? Porque ela tem aqui esse degrauzinho, né? Então, eu trabalhei a minha base acrílica e fiz uma carreira, que no caso é essa. Daqui a pouco você vai ver como que eu faço o efeito para ficar assim. Acho que fica bem prático. E se você não gosta da tampa ou não quiser, você pode fazer só o cestinho, que também fica super charmoso, tá bom? Olha só. Que já vamos fazer na sequência, após o término da tampa. Então, dito isso,
né? Acredito que sejam as dúvidas que venham a ocorrer. Caso você tenha mais alguma dúvida, pode perguntar na descrição do vídeo que eu vou responder para vocês. Então, como eu disse, o cestinho organizador, ele serve aí tanto para você vender peça avulsa, quanto para você fazer kits de higiene, tá bom? Com essa tampa acrílica fica bem charmoso e valoriza a sua peça. E por falar em valorizar, eu sempre deixo aqui o meu arroba do meu Instagram, para vocês estarem vendo as minhas publicações e já ter uma ideia de preço, tá bom? Eu sempre falo aqui para vocês irem lá, me seguir se vocês quiserem, ver o preço das minhas peças, para ter uma ideia, né, aí de quanto colocar a sua peça. E não necessariamente você tem que vender a sua peça no valor que eu vendo. Até tem um vídeo explicando aqui como colocar preço no seu crochê. Tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha, eu também vou deixar o link na descrição. Aqui, eu já volto a falar das outras redes sociais. Vamos voltar aqui à nossa aula. Eu terminei o meu último ponto baixo da tampa. E aqui eu vou fazer aquele fechamento invisível, que você já conhece. Se você assiste as minhas aulas aqui, você já conhece. Se não conhece, é só colocar a agulha nesta posição, de trás para frente, neste ponto aqui, que é o ponto deitado, o primeiro ponto deitadinho aqui, em cima do nosso trabalho. Pega a sua laçada e traz para trás, assim. Olha só. Aí aqui, eu vou fazer o acabamento, eu quero que ele fique igual, tá bom? Igual aqui ao ponto anterior e o próximo. Eu vou precisar de um pouquinho mais dele, então, o que eu vou fazer é trazer esta laçada e dar o acabamento aqui. Se eu fosse cortar, eu teria que cortar antes essa peça. Mas como ainda não acabou, ainda tem o acabamento em ponto baixíssimo, olha só, em cima dela. Então, por isso eu trouxe o meu fio assim. Então, ficou assim o acabamento. Tá dando pra você ver? Olha só, agora melhorou a luz. Então, eu trouxe pra cá e aí eu vou passar a minha laçada do meu fio de trabalho aqui. Porque eu vou iniciar ainda no acabamento desta peça pontos baixíssimos para não aparecer esses vãos. Eu não gosto, então eu prefiro fazer. Olha, fica assim, fechadinho. Mas se você preferir, olha, de quebra você viu um pedacinho aí do meu ateliê. Mas se você preferir, você pode deixar assim, também fica bonito, tá bom? Eu gosto de dar esse acabamento aqui. Então, é só introduzir a agulha novamente em cada vão e fazer os pontos baixíssimos. Então, vou trazer o primeiro. Vou para o próximo. Com cuidado. Acho que eu vou pegar uma agulha menor, que agora ele ficou com um vão menorzinho para trabalhar por conta do outro fio que já passou. Essa agulha rosa é o 4,5, foi melhor, olha só. E aí eu vou fazendo ponto baixíssimo em cada vão. Pesco lá atrás e vou fazendo ele um a um, desse jeito. Aí, voltando a falar das redes sociais, então eu vou deixar o link do Instagram para você ver os valores nas publicações que eu faço lá, de quase todas as minhas peças. Vou deixar também o link do meu Facebook, porque eu nunca falo aqui para vocês, por quê?
Agora, eu resolvi falar também da minha página do Facebook. Geralmente, quando eu publico lá no Instagram, já vai automaticamente para o Facebook. Mas, o que acontece? Muitas meninas aqui estão indo me enviar solicitação de amizade lá no meu perfil do Facebook, no meu perfil pessoal. Gente, lá no meu perfil pessoal você não vai ver nada de crochê, porque é o meu perfil pessoal, né? Para amigos e família. Então, não fique chateado se eu não aceitei a sua solicitação. Você pode falar comigo pela descrição aqui do vídeo. Você pode falar comigo lá pelo direct do Insta. E você pode falar comigo pelo Messenger lá também do Facebook, que eu vendo, assim que eu ver, eu respondo para vocês. Então, você pode me seguir lá também no Facebook, curtir lá a minha página. Eu vou deixar o arroba também aqui na descrição. E lá no Facebook eu também tenho um grupo que você pode publicar o seu trabalho. Lá eu divulgo a minha página aqui do YouTube. Já temos mais de 2.000 pessoas lá. Eu divulgo aqui o meu canal, né? E você pode publicar o seu trabalho lá também. Interagir comigo, com as outras pessoas, tá bom? Então, eu nunca falo aqui dessa comunidade lá no Facebook. Eu vou deixar aqui para vocês também o link na descrição do vídeo, tá bom? Dito isso, que eu queria falar para vocês, consegui fazer aqui toda a minha tampa. Último ponto aqui. E agora, eu já fiz todos os pontos com ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio, mais ou menos, deixa uns 20 centímetros, porque eu vou usar esse fio para prender a minha tampa no meu cesto, tá bom? Então, uns 20 centímetros aí já é o suficiente. Então, você vai fazer o seguinte, para dar o acabamento invisível aqui na tampa, puxa o seu fio. Pode puxar, sem medo, tá bom? Assim. Vem com a sua agulha menorzinha. Localiza lá o seu primeiro ponto baixíssimo. Passa ele de fora para dentro, a sua agulha dentro dele, e leva o seu fio e traz o seu fio desta forma. Viu? E agora, vem aqui, nessa alcinha que é o seu último ponto baixíssimo, e traz o seu fio assim. Conseguiu ver, né, gente? Eu sempre faço o acabamento desta forma. Olha só, para ficar igual, e aí você não sabe onde começa e onde termina o trabalho. Agora, vem aqui no vão, o mais próximo que tiver deste fio, neste caso é esse aqui, o meu, olha só, e traz pra dentro esse fio. Traz aqui pra dentro da peça, olha. Levou ele, tá pronta a nossa tampa. E agora, você vai fazer o seguinte, vai virar a sua carreira de pontos baixos assim, desta forma, para baixo mesmo, olha. Vira. E ficou assim a nossa tampa do nosso cestinho organizador. Fica bem bonito, olha. O seu fio tá aí para você ajudar no arremate lá, prendê-lo depois no cestinho. E vamos iniciar a base desse cesto, tá bom? Vou me organizar aqui com o fio e a agulha e volto com vocês. Até já! Vamos iniciar, então, o nosso cesto com o anel mágico. Então, desta forma, enrolando assim o seu anel, traz o seu fio para fazer o seu
primeiro ponto baixo. E nesta primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. 3, 4, 5, 6. Feito os 6 pontos, fecha seu anel. Puxa sua laçadinha aí, localiza a base de cima do seu primeiro ponto, que é essa daqui. Traz a sua laçada para trás. Desta forma. Solta ela, cuidado para não perder. E aí você vai iniciar a segunda carreira. Essa é a primeira carreira, ficou desta forma. A segunda carreira, introduz a agulha, então, na sua laçada, onde vai ser o seu primeiro ponto da segunda carreira. Pega aqui a sua laçadinha solta e traz o seu fio fazendo o seu primeiro ponto baixo da segunda carreira. E nesta segunda carreira, nós teremos 12 pontos baixos, ou seja, 2 pontos em cada ponto da base. Então, todos os pontos terão aumentos. E aí, já vamos aqui esconder também o nosso fio, conduzindo junto com o trabalho. Dessa forma, você não precisa arrematar, é um fio a menos para arrematar depois. Eu só fiz um ponto aqui inicial, porque eu gosto de fazer o segundo ponto lá no final. Eu acho que o acabamento fica bem melhor, tá bom? Então, 2 pontos em cada ponto da base. Essa base, ela terá 3 carreiras de ponto baixo. E aí, iniciamos a subida do nosso cestinho com ponto baixo também, porém, ponto baixo centrado. E aí, se você optar... Então, aqui, ó, desculpa, eu já fiz os 12 pontos, tá bom? Esse é o meu aumento do primeiro ponto. Vamos fechar a segunda carreira. E iniciar a terceira carreira. Pegando aqui, sempre no mesmo lugar. Pega a sua laçadinha solta. Eu já escondi o meu fio lá atrás. E nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto sozinho da base e um com aumento. Então, um sozinho e o outro são 2 pontos juntos. Assim, por toda a carreira. E aí, se você optar em fazer a tampa também em crochê, você pode fazer a tampa deste tamanho da base com uma carreira a mais, tá bom? Só que nesta carreira, que seria a quarta carreira, para sua tampa de crochê, tá bom, gente? Presta atenção para não entender errado. É uma opção que eu estou ensinando a vocês. Se você quiser fazer a sua tampa em crochê, então você faz a base igual a esta. E depois você faz uma quarta carreira, somente ponto sobre ponto baixo, para virar assim e fazer este efeito aqui do nosso cestinho de fechar. Ou, como eu disse no início do vídeo, você também pode fazer só o cestinho, sem a tampa. Você pode fazer da forma que eu tô fazendo em acrílico e pode fazer em MDF. Ou até comprar aquelas... Eu ainda não usei, mas tem umas tampinhas de madeira que não são furadas. Então, não é para trabalhar o crochê nela, é só para você pôr
a tampinha em cima do seu crochê. Fica super charmoso. Também eu vou ver se eu lembro na minha próxima compra de pegar e comprar essa tampinha e fazer um trabalho aqui para vocês. Porque eu acho muito charmoso também essa tampinha de madeira. Aqui nós terminamos a nossa base e nós vamos iniciar então a nossa subida em ponto baixo, né? Então a primeira carreira vai subir normalmente, ponto sobre ponto, tá? Só que eu vou pegar somente uma laçadinha. Então eu vou trabalhar só com a laçadinha de cima, lembrando que para reforçar o cesto na subida, além de pegar aqui só na subidinha, só na laçadinha de fora, de cima, para dar aquele efeito bonitinho, né, do acabamento. Eu também pego a laçadinha lá de trás. Qual laçadinha de trás? Essa laçadinha de trás do ponto baixo, ó. Porque isso daqui vai trazer uma firmeza para sua peça, tá bom? Então, eu vou introduzir a agulha. Olha só, vou introduzir a agulha na laçadinha de cima, na laçadinha de trás, e como esse é o primeiro ponto, não esquece a sua laçadinha solta. Lembra que nós trouxemos a laçada para cá, passamos por dentro desse para trás. Então, na primeira nós vamos ficar assim, ó, com essas 3 laçadinhas. Puxa o seu ponto, a sua laçada de trabalho, o seu fio, desta forma, alto, tá bom? Ó, e faz o seu primeiro ponto baixo. E nas próximas, é só você introduzir a agulha na de cima de novo e na laçadinha de trás. Olha só. Desta forma, ok? É uma técnica simples. É um pouco difícil, às vezes, pegar lá atrás, dá trabalho, principalmente se você for fazer um cestão, que a base redonda é bem grande. Mas vale super a pena, porque vai ajudar a dar firmeza e estrutura para o seu cesto, tá bom? Sempre lembra de erguer o seu ponto na altura da laçada que está na agulha, ó. Se você fizer assim, curtinho, olha o que acontece com o seu ponto. Ele fica menor que o outro e isso faz o seu trabalho apertar e fazer assim, emborcar para dentro. Então, para você conseguir uma subida reta, é importante usar essas técnicas que eu estou ensinando aqui. Puxa sua laçada, ergue ela alta, na altura do ponto de trabalho, lá da agulha. E, viu? Vai ficando do mesmo tamanho os pontos. Olha, pegou, ergueu. Não esquece de comentar depois se você conseguiu fazer o seu cestinho. E se você fizer e quiser mandar uma foto para mim, pode me mandar lá no direct no Instagram. Ou então, se você tiver uma página, pode me marcar lá no seu Instagram, tá bom? Se eu não colocar o meu arroba aqui, às vezes eu esqueço. Eu sempre deixo o link do meu Instagram na descrição. Então, segue fazendo os pontos baixos por toda a carreira, ponto sobre ponto, da forma que eu ensinei aqui, tá bom, pessoal? Aí a gente já se encontra aqui no último ponto para fazer a subida da segunda carreira da subida em ponto baixo centrado. Então, faz daí que eu faço daqui, daquele jeitinho, ó. E a gente já se vê, viu? Fica um pouquinho difícil às vezes de entrar, mas tem que ter a paciência e ela vai. Até já! Pessoal, olha só. Eu fiz aqui até o final. E o que acontece? Mesmo eu tendo feito todas as técnicas corretamente,
eu sinto que o meu cestinho tá fechando um pouquinho, levemente. Então, para eu ter certeza, e isso pode acontecer com vocês, eu gosto de mostrar. Não tem nada errado, não tá faltando ponto. A pegada do ponto e a tensão da puxada está correta. Vou só fazer assim para eu segurar aqui. Olha, você consegue ver que ele deu uma leve emborcada? Isso não pode acontecer porque não vai subir reto como este, né? Vai ficar apertado, vai ficar tipo canoa, não é isso que eu quero. E por que que isso acontece? Aqui, olha só, na base, nós temos o mesmo, na última carreira da nossa base, nós temos o mesmo número de pontos da subida. Então, deveria ficar reto. Por que não fica, às vezes? Porque eu fiz aumentos, né? E por mais que eu tenha feito a quantidade correta, esses aumentos, eles ficam apertadinhos, né? Eles são 2 pontos juntos. Então, aqui poderia ficar mais largo, mas eles fazem um V, assim. E por ser fio de malha sem elastano, então ele tem essa tendência de ficar um pouquinho mais apertado. E aí, você vai ter que sempre prestar atenção no fio que você está trabalhando. Se você achar que precisa fazer alguma alteração, você tem que fazer. Por exemplo, como esta daqui. O que eu vou fazer aqui para corrigir? Eu poderia desmanchar e fazer um ponto a mais no final aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um aumento aqui no meu último ponto, tá bom? Porque eu preciso de mais um ponto aqui nessa subida para o meu cesto não ficar emborcado. Então, aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, eu vou fazer um aumento. Por isso que às vezes eu vejo as meninas falam: ah, mas eu segui certinho a receita e o meu não deu certo. Porque vai depender muito da grossura do seu dedo, da sua agulha, da grossura do seu fio, da tensão do seu ponto. Tudo isso a gente tem que levar em conta o resultado final, tá bom? Então, eu já fiz um ponto aqui de aumento, que eu achei necessário. Se você ver que o seu está subindo retinho, ok. Mas se você ver que está acontecendo o mesmo que o meu, faça também um ponto de aumento, tá bom? E aí, fecha. E vamos subir para nossa segunda carreira. Então, segura aí a sua laçadinha. Se você tiver essa dificuldade ou medo de que você vai esquecer e perder o seu ponto, põe uma agulha ou um marcador para segurar o seu ponto enquanto você localiza onde você vai iniciar a segunda carreira. Neste caso aqui, eu puxei a laçada para cá, eu inicio o meu ponto baixo centrado embaixo da minha laçadinha que eu puxei aqui, ok? Então, vamos introduzir bem no centro do ponto, por isso chama ponto baixo centrado. Olha só. Não foi no centro. Agora sim. Opa! Vou mostrar certinho para vocês. Fugiu aqui do foco, mas olha. Como eu localizo o ponto baixo centrado? Então, é o meio do ponto, bem o meio mesmo, tá? Não é aquela pegada... Deixa eu pegar outra agulha aqui. Não é aquela pegada normal de ponto baixo embaixo do ponto da base, não é. O ponto baixo centrado é no centro do ponto baixo, ok? Como você sabe se ele está certo? Vai lá atrás e vê se você tem um Vzinho ao contrário na sua agulha. Aí você pegou no local certo o seu ponto baixo centrado. Pessoal, eu sei que muitas pessoas aqui, acredito que a maioria saiba fazer, mas eu gosto de ensinar para as meninas que estão iniciando e os meninos aí, tá bom? Por isso que eu coloco bastante detalhe nas minhas aulas, para que todos consigam fazer perfeitamente. Então, agora eu vou tirar minha agulha daqui, que eu vou pegar a minha laçadinha solta, tá bom? Pode ser um marcador, se você preferir. E agora você traz
a sua laçada de trabalho, o seu fio, passando por elas e subindo a sua laçada para fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Tá um pouquinho largo, ajusta o fio se acontecer isto e fecha. Tá vendo, ó? Aqui eu não posso esquecer que eu fiz um aumento, e aí depois, quando eu chegar aqui, eu vou ter 2 pontos para trabalhar. E aí é só seguir fazendo o ponto baixo centrado. Não esquece de erguer, né? Então, você imagina que se eu não erguesse, o meu trabalho ia fazer assim, ó. Tá bom? Se eu não erguer a minha laçada bem alta, para ter fio o suficiente para o seu trabalho assentar, que a gente chama, né? De assentar o ponto sobre o ponto e ficar certinho. Aí, continua lá. Sobe alto, tá vendo? Olha. E fecha. Essa laçadinha que sai daqui, normal, tá bom? Essa laçada centrada, que você tem que erguer lá na altura do outro. E vai fazendo assim, ponto sobre ponto, por toda a carreira, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu venho fechar mais uma vez com vocês e mostrar como tá ficando, e iniciar a terceira carreira da subida. Então, não esquece de introduzir a agulha corretamente. Se você achar que está errado, vai lá atrás e confere. Se você tem um Vzinho ao contrário, olha. Esse Vzinho ao contrário, olha, dá pra ver direitinho. Você pôs a agulha e tá aqui a laçada, ó. Uma aqui e a outra aqui. É um Vzinho deitado em cima da sua agulha, tá bom? Essa é a forma correta de pegar o ponto baixo centrado. Puxou, ergueu, laçou e fechou seu ponto. E você vai vendo que ele vai ficando um igual ao outro, ok? Então, faz daí que eu faço daqui e a gente já se encontra no final da carreira. Até já! Gente, cheguei aqui no final da carreira. Já fiz os meus 2 pontos finais aqui, que eu tive que fazer o aumento, como eu expliquei para vocês. Então, agora eu vou fechar e vou mostrar como um ponto faz a diferença, tá? Olha como agora ele está certinho, subindo retinho, tá bom? Um ponto que fez a diferença e me ajudou. Então, é importante você ter essa percepção e você pode sim fazer essa alteração, tá bom? Então, vamos fechar aqui. E aí, eu vou iniciar a minha terceira carreira em ponto baixo centrado. Vamos localizar aqui o centro do ponto, achei. Introduzi lá no meu fio, na minha laçadinha solta, puxei alto e meu primeiro ponto da terceira carreira. Só para mostrar para vocês como está dando certo, tá bom? Olha só. E agora, eu vou fazer aqui um total de 5 carreiras. Vai usando a mesma técnica em todas as carreiras, tá bom, gente? Ponto baixo centrado para subida. Fechamento invisível, desta forma que eu acabei de fazer, por 5 carreiras, tá bom? Eu já fiz aqui 2, estamos iniciando a terceira. Aí, você faz daí que eu faço daqui. Quando eu estiver lá na 5ª carreira, eu venho fazer o fechamento com vocês. E não corta, tá? O fio. Vamos fazer esse acabamento aqui, na bordinha, com ponto baixíssimo, tá bom? Então, faz daí que eu faço daqui e a gente já se encontra na 5ª carreira. Até já! Bom, gente, eu terminei aqui as 5 carreiras. Olha só. Então, o cestinho tá ficando assim, tá? Aí, eu pensei aqui em outra dica para vocês, tá? Se ocorrer do cesto emborcar, como eu disse, vai depender de muitas coisas. O fio, a agulha, a tensão do ponto,
A grossura do seu dedo influencia. E aí, se você achar necessário fazer mais de um aumento, também você pode fazer. Porém, esses aumentos têm que ser feitos somente na primeira carreira. Se você vê que precisa de muitos aumentos, então algo está errado. No máximo 2 eu sugiro que você faça. Um no final, como eu fiz, e o outro do outro lado, tá bom? Paralelo, um aumento paralelo ao outro. Porque você não pode mais fazer aumento depois na próxima carreira, nas próximas carreiras, porque a subida tem que ser reta. E o que vai sustentar o seu cesto é a primeira carreira, tá bom? Então você tem que fazer ela bem reta e pode fazer então 2 aumentos sim, se precisar. Porém, só na primeira carreira da subida. Aqui eu vou fazer agora o acabamento com um ponto baixíssimo. Então, eu não vou cortar o meu fio para finalizar daquela forma que eu faço, o acabamento invisível aqui, o fechamento, mas eu vou fazer um fechamento invisível com essa laçada. Então, vai ficar da seguinte forma: você deixa a sua laçada grande, assim, pega da mesma forma, como se fosse fechar, traz para cá o seu fio, puxa ele para que a tensão do seu ponto aqui, da sua laçada que você levou, fique do mesmo tamanho do último e do próximo, tá? Do anterior e do próximo. E agora, você vai pegar essa laçada, deixa eu pegar uma agulha menor aqui, você vai introduzir uma agulha aqui no último ponto, deste jeito, e traz essa laçada para cá. Então, você fez o fechamento invisível também com a laçada dupla, sim, mas veja como fica bom. E eu vou trazer o meu fio de trabalho por dentro dessa laçadinha que eu levei lá para trás, tá bom? Olha, deixa o seu fio de trabalho aí disponível, pega a sua agulha que você está fazendo o cesto, você vai introduzir aqui, bem próximo à laçada, no primeiro ponto, para fazer o ponto baixíssimo, esse acabamento bonito que a gente faz nas peças, nos cestos, tá bom? Então, puxou sua laçadinha, vou deixar ela do tamanho correto do ponto, vai introduzir sempre aqui, neste local do ponto da base, e trazer o seu fio e fazendo o seu ponto baixíssimo. Eu não gosto de fazer apertado, porque se você fizer apertado, o cesto também vai emborcar, tá bom? Então, faz larguinho mesmo o seu ponto baixíssimo aí na borda do seu cesto. É só fazer desta forma, tá vendo? Introduziu, puxou, puxou e vai ficando assim o acabamento em ponto baixíssimo. Se você não quiser, não precisa, você pode deixar assim também que fica bonito. Então, eu vou fazer daqui, você faz daí, e a gente já se encontra no final, no último ponto baixíssimo, para arrematar e fazer a emenda da nossa tampa, tá bom? Faz daí e a gente já se encontra. Até já! Olha só, fiz os pontos baixíssimos por toda a volta, cheguei no meu último ponto, então esse foi o primeiro e esse foi o último. E agora nós vamos dar o acabamento invisível. Vou cortar aqui o meu fio por uns 10 centímetros, 12. Vou utilizar a minha agulha menor. Aí você pode puxar o seu fio assim, ó, desta forma. Tá com a sua laçadinha aí? Tá com a sua laçadinha? Puxa o seu fio que você já cortou. Vem aqui no seu primeiro ponto baixíssimo, introduz a agulha desta forma, passando por dentro dele, tá, gente? Olha, assim. Traz o seu fio pra cá.
e deixa aqui do mesmo tamanho, né? Tá vendo? Do mesmo tamanho do último e do primeiro. Vem nesse último ponto baixíssimo aqui, desse jeito, ó. Assim. Tá vendo? Puxa o seu fio pra cá. Pessoal, se ficar cansativo, porque eu sempre falo a mesma técnica, mas às vezes a pessoa tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ela não conhece. Então, eu sempre vou estar explicando nos mínimos detalhes, tá bom? Olha só. Tá pronto aqui o seu último ponto baixíssimo, né? E aí, fica assim. Você não sabe onde começou e onde terminou. Aí, você traz o seu fio aqui pra trás, por baixo deste ponto, ó. Traz ele pra dentro do cesto, assim. E vamos esconder ele ainda, tá bom? Vou dar uma entortadinha aqui, só para eu conduzir o meu fio por dentro do trabalho. Então, eu vou puxar ele por essa laçada e trazer para baixo, que eu gosto de dar um nozinho de segurança. Então, eu pego um fio aqui de dentro. Cuidado para não pegar fio da frente, para você não deixar seu trabalho torto. Fazendo isso, eu puxo o meu fio, assim, eu dei um nozinho de segurança ali, agora eu aperto e vou conduzir o restante por uns 3 pontos aqui, já está ótimo, tá bom? 1, 2 e 3. Traz o fio, puxa, se houver sobra, pode cortar. Ou termina de conduzi-lo também, não tem problema. Eu vou cortar, porque ele já está bem seguro. Vou ajeitar, porque eu entortei todo ele, né, pra poder conduzir o meu fio ali dentro e esconder. E olha, gente, se não vale a pena trabalhar desta forma, olha como fica o acabamento aqui em cima, como eu disse e sempre falo. Você não sabe onde começa e onde termina o seu trabalho se você usa as técnicas corretas, tá bom? Aí, eu vou escolher aqui a frente do meu cesto, tá bom? Você vê aí o lado que você acha que está mais bonito. Como eu disse, né? Ele fica bonito de todos os ângulos. Então, eu vou pegar aqui. Vou trazer a minha tampa que já está pronta. Esse fio que eu deixei maior para emendar, né? Então, você puxa ele assim, ó. Você puxa ele por aqui, ó. Traz ele para fora. Traz ele para fora. Vem aqui. Eu passei por aproximadamente 5 pontos, tá? Então, olha como ele encaixa em cima do meu cestinho certinho. Você vem aqui atrás. Deixa eu mostrar assim, para você ficar melhor. Passa o seu fio pela laçadinha de fora. Aqui. E pela laçadinha de fora aqui também. Tá dando pra você ver? Olha. Passou assim. Vem aqui, novamente, ó, laçadinha de fora, laçadinha de fora. E traz o seu fio. Desta forma. Apertando levemente, tá bom? Vem aqui, na próxima laçadinha de fora, e na próxima, e traz o seu fio. Começou a obra novamente. Ainda bem que eu já estou no final do vídeo. Então, nós passamos por 1, 2, 3,
4 e 5. Então, eu emendei aqui. Eu vou levar lá pra dentro o meu fio. Assim, onde você terminou aqui, vem com a sua agulha lá de dentro. E sai ali pra você levar o seu fio pra dentro. Pesca ele lá pra dentro do cesto, pra fazer o último arremate, tá bom? Então, ele ficou assim, olha, tá vendo? Aí, aqui, vou fazer aquele mesmo sistema. Vou trazer o meu fio por dentro dessa laçadinha e trazendo aqui pra baixo. Vamos dar aquele nozinho de segurança. Vou pegar uma laçada aqui dentro do meu ponto. Achei uma laçadinha aqui. Vou dar um nozinho de segurança novamente, tá vendo? Aperta, pode apertar quando você der o nozinho. E aí, vou conduzir por 3 pontos aqui, como eu sempre faço. E você pode ficar tranquila que seu trabalho não vai desmanchar. Eu peço desculpa se você estiver ouvindo essa furadeira. Eu vou ajeitar aqui o cestinho, colocar minha etiqueta e já volto para mostrar o resultado final, tá bom? Até já! Pessoal, eu voltei aqui antes de finalizar para mostrar a aplicação da etiqueta para vocês, né? Então, se você tem a sua etiqueta desta forma, ao invés de passar uma costura ou colar, você pode cortar o meio fio, tá bom? Eu corto o meio fio do próprio fio de trabalho. Então, aqui eu já cortei ele uma vez, ó. Que ele é grosso, esse fio de malha. E aí, eu corto novamente, tá bom? Você corta o meio fio. Fica com ele mais fino assim. E passa pelos vãos ali da sua etiqueta. E aí, eu amarro ele desse jeitinho. Dou 2 nós para não soltar, né? Garantir que não vai soltar. Passo, vou conduzir ele aqui. Por apenas um ponto. Corto o excesso. E etiqueta aplicada com sucesso, tá bom? Vou mostrar para vocês o resultado dos 2 cestinhos juntos. Até já! E ficou assim o resultado dos nossos cestinhos. Olha que graça! Eu espero que você tenha gostado desta aula. E se você gostou, compartilhe com as amigas crocheteiras. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like. Qualquer dúvida também pode deixar lá nos comentários, que eu respondo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!